Olá a todos. Então, continuando o nosso curso, na aula de hoje a gente vai ver como criar um inimigo, um adversário. Bom, para criar esse adversário, a gente vai ir fazendo por etapas, né? Vai ser um inimigo típico de jogos de plataforma, que dá dano se encostar nele, e se você pular em cima dele, você mata ele. Basicamente isso. Bom, a gente vai começar criando, então, uma cena que vai ser o nosso inimigo. Essa cena eu vou criar aqui como sendo um character body. Character Body 2D que eu vou chamar de inimigo 1. Seria o primeiro inimigo. Bom, o que eu vou ter nesse inimigo 1? Uma representação gráfica, que vai ser uma Animated Sprite. Vou renomear aqui como Anime Sprite. Essa Anime Sprite eu vou criar aqui as animações, os Sprite Frames, né? A gente já fez isso antes. Vai ter uma animação principal aqui, inicial, que vai ser a caminhando. E eu vou carregar aqui, então, os frames. Que eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no caminho. Então, aqui é a raiz. Eu vou em PNG. Enemies. E eu vou pegar esse slime verde aqui. Eu vou pegar esses dois aqui. O slime green e o slime green move. Esses dois aqui. Se eu der um play, ele fica aqui andando, né? Eu vou arrastar aqui, ó. Selecionando aqui a New Sprite. E vou colocar ela mais para cima. Para do zero aqui ficar a base. Geralmente prefiro fazer assim. Bom, a gente já tem aqui o nosso personagem, ele vai precisar também de um collision shape, né? Então, vou colocar aqui um collision shape, como filho de inimigo 1. Esse collision shape eu vou colocar uma cápsula. Aqui para ele fica melhor uma cápsula deitada, tá? Se eu colocar assim, seria melhor se a cápsula estivesse deitada. Como que eu faço isso? Eu seleciono aqui o collision shape, vou em transform e na rotação eu rotaciono 90 graus. Pronto. Ficou aqui uma cápsula deitada. Bom, eu vou travar aqui essa cápsula, travar também a Anime Sprite e vou criar um códigozinho para ele caminhar. Então, aqui no inimigo 1, vou acrescentar um script. O script eu vou chamar apenas de inimigo, porque vai ser um script mais geral que eu posso usar em outros inimigos. Criei o script, aqui ele criou com esses iniciais aqui, eu vou apagar tudo. E vou apagar isso aqui também. Vou criar aqui uma variável chamada velocidade, que é a velocidade com que ele se move. E aqui vou mandar ele se mover. Então, velocity.x. Como ele está virado para cá, então vai ser menos velocidade. Velocidade. Vai ser menos velocidade porque ele está viradinho para lá, né? Então ele está indo para a esquerda. E vou salvar ele como inimigo 1 aqui. Bom, esse inimigo 1 eu vou colocar dentro do level 1. Então eu vou vir aqui no level 1 e no level 1 colocar ele aqui em cima, tá? Então eu vou como filho do level, tá? Selecionei aqui o level e vou criar um node básico, só node aqui, tá? Não é nem node 2D, só um node. Só para gerenciar os inimigos. E aqui dentro eu vou colocar o inimigo. Então com o node, esse node aqui que eu vou chamar de inimigos. Aqui eu vou clicar na correntinha e vou acrescentar aqui o inimigo 1. Pronto. Que ele acrescentou aqui em cima, né? Ponto 0, vou arrastar aqui e vou colocar ele aqui. Bom, vou executar e ver o que vai acontecer. Então, nada, né? Faltou o Move and Slide. Então você tem no inimigo aqui, né? Você tem a velocidade e tem que chamar o Move and Slide. Ó, tá vindo e passou. Passou na beirada e vai para o infinito. Então a primeira coisa é que ele não cai, né? Ele deveria ter gravidade. Então vamos iniciar aqui colocando uma gravidade. Então vou fazer assim. If is on floor, quer dizer, se ele está no chão,
velocidade.y vai ser igual a 0, para ele não ficar forçando a cair. If is, se não, né? Ou seja, se ele não tá no chão, quer dizer que eu tenho que colocar a velocidade. A fórmula da velocidade a gente já fez, é a mesma que aquela do personagem. Então, velocity mais igual. Esse mais igual equivale a eu fazer assim, ó, velocity igual a velocity mais alguma coisa. Isso aqui eu posso resumir, em vez de fazer velocity igual a velocity mais alguma coisa, posso fazer velocity mais igual a get gravity, que é pegar o valor da gravidade configurado, multiplicado pelo passo de tempo. Vamos executar e ver o que acontece. Então, o inimigo está vindo e caiu da beirada. Tá um pouquinho mais realista, né? Só que aqui ele vai ir. Não consigo passar por ele e ele vai cair aqui no infinito. Bom, quero fazer uma coisa. Eu quero que quando ele está aqui em cima, ó, quando ele chega nessa beirada, ele volte para cá. E quando ele chega aqui, ele volte para lá. Como que eu vou fazer isso? Aqui no inimigo, eu vou colocar um raycast. Um raycast é como se fosse um sensor para detectar, usa bastante para detectar tiro ou detectar alguma coisa, tá? Eu vou usar para criar como se fosse um sensorzinho aqui na frente dele detectando o chão. Quando aqui na frente ele não detectar o chão, eu vou mandar ele virar para o outro lado. Então, só que eu vou colocar ele como filho de AnimSprite. Eu já vou explicar por quê. Então, selecionando aqui o AnimSprite, vou clicar aqui e vou procurar por Raycast 2D, tá? Então é esse aqui, ó, Raycast 2D. Vou adicionar como filho do AnimSprite. E vou chamar de Ray chão. Ray sublinhado chão. Onde é que tá esse Ray chão aqui? Esse cara aqui, tá? Então ele é uma setinha aqui, é um sensor que vai detectar aqui na ponta alguma coisa. Aqui eu vou colocar menor, vou colocar 25 o comprimento do target position, né, o alvo do sensor, e vou posicionar ele aqui assim, ó, na frente dele. Então o que eu quero com esse sensor aqui na frente? Quando ele detectar que não tem chão aqui, eu quero que ele vire. Como que eu vou virar? Uma forma de fazer isso é mexer na escala. Se eu pegar aqui o AnimSprite, por exemplo, vier aqui e transforme escala, primeiro, isso aqui pode estar marcado, tá? Esse correntinho, eu tenho que desmarcar. Com essa correntinha desmarcada, aqui tá 1. Se eu colocar -1, ele vira para o outro lado. Então, escala 1 é para um lado, escala -1 vira para o outro. Então, 1 para cá, -1 para lá. E veja que quando eu mudar aqui a escala, ó, o sensor veio junto. Ó. Ele está aqui agora na outra ponta, que é o que eu quero que aconteça. Então, por isso que ele é filho de AnimSprite. Porque quando eu virar AnimSprite, o sensor vai virar junto. Vou voltar aqui para 1. O sensor voltou aqui para a posição na frente. Por que ele não pode ser filho do inimigo e eu fazer a escala do inimigo aqui, do character body, virar -1? Não vai funcionar pelo seguinte, pode aparentemente funcionar, mas tem grande chance de começar a dar bug, dar erros, dar problema na física. Porque não é aconselhável mexer na escala de objetos de física. Geralmente dá como character body, por exemplo. É melhor mexer na escala de objetos gráficos. Porque mexer na escala de objetos de física tem grande possibilidade de dar problema, bug na física do jogo. Bom, feito isso, então a gente vai usar esse sensor para detectar isso. Então, se eu clicar aqui, eu posso fazer a seguinte verificação, tá? Antes da velocidade aqui. If, vou pegar aqui o sensor, né? Ration. AnimSprite Ration. Se não está colidindo, ó, então is colliding igual a false, ou seja, não está colidindo, é falsa a colisão, quer dizer que não tem mais chão embaixo dele. O que eu vou fazer? Eu vou inverter a AnimSprite. Então, se ela é 1, eu vou transformar em -1. E se é -1, eu vou transformar em 1. Como que eu inverto? É só colocar um menos na frente. Tá? Então, eu vou colocar aqui AnimSprite.scale.x igual a menos AnimSprite scale.x. Como tem esse menos na frente, se ela for 1, vai virar -1. Se ela for -1, menos com menos dá mais, vai virar 1. Então ele vai sempre inverter. E a velocidade vai depender para que lado está indo, tá? Se o AnimSprite aqui, se a escala dele for
é maior que 0, for positivo, né? Maior ou igual a 0, a velocidade do ponto X é igual a menos velocidade, ou seja, está indo para a esquerda, que é a posição padrão do inimigo. Se não, se está negativa a escala, quer dizer que ele está indo para direita, está indo para o outro lado. Velocity, ponto X, igual a velocidade. Eu poderia fazer também velocity.x igual a menos animSprite scale.x. Também funcionaria, tá? Mas assim funciona. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Vamos ver se vai funcionar. Então ali tá vindo o inimigo, chegou na pontinha, virou pro outro lado. Ó. Chegou na ponta, virou pro outro lado. Legal, né? Certo. Temos aqui a primeira etapa. Além disso, vamos ver uma outra situação. Aqui no level 1, eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui no início do level, tá? Eu vou vir aqui no nosso tile map e vou colocar aqui dessa forma aqui, tá? Pronto. Aqui o player start eu vou ter que mudar de lugar, colocar aqui mais para cima, colocar aqui assim. E vou colocar um outro inimigo aqui. Então eu vou pegar esse inimigo e vou duplicar. Vou apertar Ctrl D. Dupliquei, tá? Ou clicar invertido aqui e duplicar também. Aqui inimigo 1 e inimigo 2. Na verdade seria o mesmo tipo de inimigo. Então eu vou botar inimigo 1, 1 e inimigo 1, 2. Seria a segunda instância do inimigo 1. E ele tá aqui, tá? Eu dupliquei, ele tava em cima. Então eu vou colocar ele aqui embaixo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Ele trancou na parede, ó. Trancou na parede e não vai mais. O que falta? Tem um outro sensor que detecta a parede. A gente tem um sensor que detecta o chão. Agora a gente precisa de um sensor que detecta a parede. Então vamos voltar aqui no inimigo. Até vou diminuir um pouquinho aqui o... Ah, ele não tá... Agora que eu percebi, né? A gente não tá mandando tocar a animação também, né? Faltou isso. Vamos fazer assim. animSprite.play caminhando. Agora sim. Travou aqui, né? E aqui ele está funcionando bem. Então falta botar um sensor para detectar a parede. Como que eu vou fazer isso? Como filho de animSprite, eu vou acrescentar mais um raycast e que eu vou chamar de ray parede. Esse ray parede, o alvo dele no caso vai ser 0y e menos 25 no x. Ó. É esse sensor aqui, ó, que eu vou colocar aqui na frente dele. Ó. Ele detectou aqui, ele manda virar. Agora eu tenho que ajustar isso no código. Então eu vou vir aqui no código e vou fazer uma outra comparação aqui. If animSprite.rayParede.iscolagem, ou seja, aqui é o contrário, né? Se tiver colidindo com a parede, eu mando ele virar. Então, se ele tiver colidindo, eu vou fazer esse mesmo comando aqui. animSprite, scale x igual a menos animSprite, scale x. Então eu vou inverter a escala x se bater com a parede. Vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou, né? Os dois aqui estão funcionando. Bom, qual o próximo detalhe? Veja o seguinte, ó. Eu consigo arrastar aqui o inimigo, eu encosto do inimigo, né? Eu consigo até ficar em cima aqui do inimigo. Pode ter algum jogo que eu queira fazer isso, né? Ok. Tem jogos que até tem isso. Mas em muitos jogos, o inimigo e o personagem, eles cruzam um pelo outro, como se um estivesse na frente ou estivesse atrás. E aí quando detecta que um está sobreposto no outro, dá o dano, por exemplo, no adversário. E aqui ele detecta o player também e volta, né? Em boa parte dos jogos ele passaria pelo player. Como que a gente pode corrigir isso, tá? A gente pode usar planos diferentes
para a colisão de terreno, de cenário, do player 1 e dos inimigos. Né? Eles podem ter planos diferentes de colisão. Como que a gente poderia, então, fazer isso? Eu vou pegar aqui o meu inimigo e vou vir aqui na collision dele. Ó, ele está na camada 1. Vamos colocar nomes aqui nas camadas, tá? Eu até coloquei o nome aqui das primeiras camadas. O dado tava assim antes, tá? Vou refazer. Então essas camadas aqui elas não têm nome por enquanto, mas a gente usou a camada 1 para fazer a colisão do player, né? E a gente usou a camada 2 para fazer a colisão do dano no player. A gente vai usar a camada 3 para fazer a colisão de terreno do inimigo, numa camada diferente da do jogador. Então um não vai interferir no outro. Então eu vou mudar aqui os nomes das camadas, Edit Layer Names. A camada 1 a gente sabe que é o terreno do player. Terreno do player. O Layer 2 a gente sabe que é... não precisa ser sublinhado, pode ter um espaço aqui. Terreno player. O Layer 2 a gente sabe que é o dano no player. E a camada 3 agora a gente vai dizer que é o terreno inimigo. Tá? Então tem esses nomes aqui, as camadas. O que eu vou fazer? O meu inimigo 1, eu vou tirar ele da camada 1 e deixar ele na camada 3. Ou seja, ele está numa camada que não tem contato com o player. E os rays também, ó. Eu vou deixar só na camada 3. Os raycast aqui, também em camada 3. Tá? Então, os dois estão na camada 3. Os dois raycasts e o character body também estão na camada 3. Só que o terreno, ele tem que detectar tanto a camada 1 quanto a camada 3, né? Porque ele tem que funcionar para o player e tem que funcionar para o inimigo também. Então a gente vai aqui no level 1, aqui no tile map, terreno. Aqui é o do dano, né? Que é o do espinho, mas esse aqui é da colisão. Veja que está só aqui no terreno player. Vamos colocar no 3 também. Ó. Se eu clicar aqui até aparece, ó, tá marcado terreno inimigo e terreno player. E aqui também, vou colocar no 1 e no 3. A mesma coisa eu vou fazer no level 2, tá? Eu tenho como salvar esse aqui como um resource que depois eu reaproveito mesmo nos dois, né? Mas por enquanto vamos fazer assim. Também vou colocar aqui no 3. Agora, se eu executar, ó, ele passou por trás aqui. Depois eu posso ver se eu quero que passe por trás ou pela frente, tanto faz, né? Mas aqui passou por trás do player. Ok. Então, já tem uma condição básica ali. Agora a gente tem que fazer um dano no nosso player, né? Para fazer um dano no player, vocês lembram que a camada 2 é o que está dando no player. Então eu vou vir aqui no inimigo 1 e vou acrescentar uma área específica para fazer dano. E vou colocar ela na camada 2. Então, como filho aqui do inimigo 1, eu vou colocar uma área 2D, que vai ser a área de ataque que o inimigo vai ter, vai atacar. Então, área, ataque. Então, essa área vai atacar, digamos assim, o player e causar dano. Então, a área é ataque e eu vou colocar um Collision Shape, obviamente. Collision Shape 2D. Pode ser um retângulo. Eu vou colocar como vermelho. E essa área aqui, pessoal, eu vou colocar aqui assim. Só que detalhe, tá? Eu não vou colocar aqui em cima, tá? Ela vai estar mais na parte de baixo. Por quê? Aqui em cima vai ser a parte dele detectar
se ele está sendo atacado, para eu poder pular em cima dele e matar ele. Então por isso que o dano não pode ser aqui em cima. O dano vai estar mais nessa parte de baixo para causar o dano. E aí eu venho aqui na área ataque, collision, e coloco ela na camada 2, que é a camada que faz dano pro personagem. Só que o personagem tem um detalhe, tá? A área dano, o que ela tá detectando? Por enquanto, só se um corpo entrar nessa área, que é como ele detecta o espinho. Só que eu não quero detectar só corpo, eu quero detectar se uma outra área também entrar. Uma outra área que cause dano. Então, por isso, a gente vai selecionar a área dano aqui do player e conectar também o área entered. Vamos conectar aqui no script do player e ele vai criar aqui on área dano, área entered, área. E se isso acontecer, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui o vai para morrendo. Vai ter o mesmo efeito. Vamos ver agora se ele vai dar dano no nosso personagem. Então ele tá aqui numa boa, aí pronto, ó, deu dano, ele morreu e voltou aqui. A gente não tem ainda um efeito muito legal, né? Poderia fazer ele, de repente, sei lá, pular, ou acontecer algum efeito, alguma coisa, mas tudo bem. Pelo menos dá pra identificar aqui que deu o dano, ele ficou triste aqui e voltou aqui pro início da fase. É a mesma coisa com esse aqui, né? Agora, o que eu quero fazer? Aquele detalhe que quando eu pular no personagem, no inimigo, desculpa, o personagem mata o inimigo, tipo o Mario faz. Como que eu vou fazer isso? Para isso, eu vou vir aqui no meu inimigo e criar uma outra área, que é a que recebe dano no inimigo. Então, como filho aqui do inimigo, vou criar uma outra área 2D, que eu vou chamar de área dano. Esta área dano, tudo isso aqui, pessoal, tem que lembrar de ir chaveando, tá? Os request também. Eu tô meio esquecendo isso aqui, tá? Isso aqui também, para não dar confusão depois. Essa área dano, eu vou criar aqui um Collision Shape 2D. Esse Collision Shape vai ser um retângulo também, a corzinha dele vai ser esse azul aqui. E eu vou colocar ele, esse Collision Shape, aqui em cima, ó. Aqui é que ele vai receber esse dano. Vou ter que pular aqui assim em cima dele, para causar o dano. E para isso eu vou adotar uma outra camada, ó. Ó, se a gente for aqui, vou selecionar a área dano, a área em que ele recebe o dano. Se eu olhar aqui em colisão, a primeira área é terreno player. Segunda área, dano player. A quarta, a terceira, dano inimigo. A quarta vai ser a terceira é o terreno inimigo e a quarta vai ser o dano no inimigo. Então vou mudar aqui, edit layer names. Ó, terreno player, dano player, terreno inimigo e vai ter um dano inimigo, que vai ser a quarta camada. Então vai ser a camada de dano no inimigo. Bom, o que vai acontecer se ele receber um dano? Ele tem que ir para um estado tipo morrendo, passar uma animação e tal. Então isso tudo a gente vai ter que fazer. Então eu vou selecionar aqui o inimigo, vou vir na Anime Sprite, né? Vou vir aqui nas animações e vou adicionar uma nova animação. Essa minha nova animação vai ser a morrendo. Essa animação morrendo, eu vou pegar aqui um frame do esse aqui, ó, Smiley Green Damage, Dead, tá, morto. Tá um open. Então vai tocar esse aqui no morrendo. E agora eu vou ter que fazer isso no script, né? Então no script eu vou ter que melhorar aqui um pouquinho o script do personagem. Primeiro que ele vai ter que ter estados, né? Vai ter que ter uma máquina de estados. Então eu vou criar aqui uma enumeração, enum, estado inimigo, que vai ter andando, tá aqui, caminhando e morrendo. E vou ter uma variável aqui, var estado igual a
estado inimigo ponto caminhando. E eu vou ter uma função vai para morrendo. Nessa função eu vou para o estado morrendo. Estado igual a estado inimigo ponto morrendo. E eu vou ter uma função que processa esse estado. Vamos manter o mesmo padrão, tá? Process morrendo. Onde eu vou animesprite.play morrendo. Eu vou ter também vai para caminhando. Estado vai ser igual a estado inimigo ponto caminhando. E eu vou ter uma função process caminhando, que processa o estado caminhando. No que processa o estado caminhando, eu vou fazer essa parte aqui, pessoal, da tudo isso aqui, ó. Então, manda tocar o caminhando, verifica se detectou a borda, se detectou o chão, ajusta a velocidade X. Então, tudo isso aqui, ó, agora é parte do process caminhando. Aqui no physics process, eu vou verificar o estado. If estado igual a estado inimigo ponto caminhando, process caminhando. If estado igual estado inimigo ponto morrendo, process morrendo. Vamos deixar mais organizadinho o código como a gente fez antes. Process morrendo. O que mais que eu tenho que fazer aqui quando ele está morrendo, tá? Ele tem que parar de caminhar. Então, velocity.x igual a 0. E eu vou criar um timer, tá? Para depois de um tempo ele ser apagado da memória, que ele vai morrer, né? Então ele vai ser tirado do jogo, vai apagar da memória. Então eu vou criar aqui um var timer morrendo. Sei lá, 2 segundos. E quando ele vai pro quando ele vai processar aqui, quando ele vai pro morrendo, ele seta o timer, mas não precisa porque ele já está com o valor padrão. Ele só vai fazer isso uma vez mesmo. E aqui eu vou fazer o seguinte. If timer isso aqui, esse velocity.x igual a 0, eu posso fazer quando ele vai para o morrendo, ele seta a velocidade para 0. Que toca a animação, poderia tocar a animação ali também, funcionaria, mas tudo bem. Primeiro eu vou descontar o timer, tá? Então ele está no estado morrendo, eu vou fazer assim, timer morrendo menos igual, que é a mesma coisa que fazer timer morrendo igual a timer morrendo menos alguma coisa. Então timer morrendo menos igual a delta. Então aqui eu tenho que receber, inclusive, como parâmetro delta. If timer morrendo menor ou igual a 0, ou seja, se acabou o timer morrendo, eu vou chamar o comando query-free. O que o comando query-free faz? Apaga da memória, assim que possível. Pode ser, se eu colocar alguma coisa, ponto query-free, eu vou apagar esse alguma coisa. Se eu só botar query-free, eu estou apagando a mim mesmo. Então, nesse script aqui, esse script é do inimigo, tá no node do inimigo, então ele vai apagar o inimigo da memória do jogo. Então, depois de 2 segundos, ele vai descontando o timer, depois de 2 segundos ele apaga o inimigo. Beleza, então a gente já tem o controle básico aqui dos estados do inimigo. Aqui o process morrendo eu tenho que passar com o parâmetro delta. Que eu tenho o controle básico dos estados do inimigo. Agora eu tenho que detectar que eu acertei o inimigo para fazer isso, né? Pegar e mandar ele para o estado morrendo. Isso eu vou fazer no player. E o que eu vou fazer aqui no player, tá? Eu vou criar mais uma área, que é a de ataque dele. Vou criar aqui uma área 2D, que eu vou chamar de área
ataque. Essa área ataque eu vou adicionar um Collision Shape 2D. Que eu vou fazer da cor vermelha. E o shape que eu vou criar vai ser um círculo. E eu vou criar aqui mesmo, tá? Aqui no pé dele eu vou criar um círculo que vai fazer o ataque. Como ele vai pular, esse aqui vai fazer o ataque. Essa área ataque, colisão dela vai estar justamente... Vou tirar do layer 1 e deixar ele no layer 4, ó. Que o layer 4 é o layer do dano no inimigo, ó. Dano inimigo. Então o ataque do player vai estar na mesma camada do dano do inimigo, para causar dano a ele. E aí eu vou selecionar aqui a área ataque e vou conectar o evento, né? O sinal. Então, selecionando aqui a área ataque, vou colocar no área entered, porque ele vai entrar numa outra área que é a área de dano do inimigo. Então, vou dar 2 cliques aqui e vou conectar essa área entered aqui no script do player. Ele criou aqui embaixo. E agora eu vou pegar o inimigo, né? Como que eu pego a referência para o inimigo? Se eu olhar o inimigo aqui, ele vai detectar a colisão com essa aqui, ó, a área dano. E é essa área que ele vai receber como parâmetro lá no player. Quando ele receber essa área como parâmetro aqui, eu tenho que pegar a referência para o inimigo aqui em cima, para mandar ele pro estado de morrendo. Para pegar essa referência, ele é o pai da área dano. Então eu volto um nível. Quer dizer que eu vou fazer o seguinte aqui no player, tá? Var inimigo vai ser igual a área que eu estou recebendo como parâmetro aqui, que é a área que eu conectei ali o golpe, digamos assim. Área.getNode, então vou pegar um node a partir dessa referência, e que node vai ser o pai dele, o ponto ponto. Então, ponto ponto ele sobe um nível da árvore, pegou o pai dele como parâmetro. Então, já peguei meu inimigo. O que eu vou fazer agora? Inimigo ponto vai para morrendo. Eu já criei essa opção, essa função, essa vai para morrendo, tá aqui no inimigo, ó, vai para morrendo, que é quando ele faz isso. Tem outro detalhe, quando ele vai para o estado morrendo, eu não quero mais que ele me cause dano, tá? Ele não pode mais causar dano para mim. E nem ele também vai sofrer mais dano, ele já tá no morrendo, ele não vai fazer mais nada. Então, o que eu vou fazer para evitar isso? Eu tenho como setar, existe uma propriedade aqui da área, que se chama, duas, né? Monitorando e monitorável. Monitorável quer dizer se ela pode ser detectada por outros. Então eu vou pegar esse monitorável aqui, monitorable, e vou desmarcar no ataque e no dano, tá? No ataque e no dano. Vou desmarcar o monitorável dessas duas áreas. Vou fazer isso via código. Como que eu faço via código? Isso tem que ser quando entra no morrendo. Eu não posso fazer assim diretamente, tá? Por exemplo, área ataque.monitorable igual a false. Por quê? Esse código vai falhar porque ele pode falhar porque ele não pode deixar monitorável como falso enquanto ele está monitorando. Dá um erro de concorrência. Né? Ele não pode deixar não monitorável no momento que ele está monitorando. Mas existe um comando que faz assim, ó, faz isso assim que é possível, né? Ou seja, agora está monitorando, mas assim que parar de passar esse código que está monitorando, você tira o monitoramento aqui, não deixa mais monitorável. Isso aqui é um comando aqui que eu vou dar no área ataque chamada setDeferred. Esse setDeferred quer dizer o seguinte, esse deferred quer dizer que ele vai fazer depois, assim que possível. Então o que eu vou setar? Vou dizer o nome da propriedade, que é o monitorable. E o valor, false. A mesma coisa eu vou fazer com a área dano. setDeferred. Tem a mais aqui. Também aqui o monitorável false. Com isso, eu vou conseguir atingir, eu não vou ser atingido mais, vai parar de ficar monitorando esse ataque.
Poderia também mudar o estado e verificar o estado. Tem várias outras formas de fazer isso, tá? Essa aqui é uma das formas. Então, tá assim, né? Vamos só ver se ele recebe dano como antes. Ó, continua recebendo dano. Mas agora eu não vou eu vou pular aqui, vou me defender, né? Opa. Não deu muito certo. Ah, tá. Vamos voltar aqui agora no player, né? Ou na área ataque. Pegou o inimigo e vai para morrendo. Vamos pegar nossa área ataque e ver se ela tá no 4, tá? Vamos aqui no inimigo. Área dano. Ah, eu esqueci aqui, pessoal. A área dano, ela não tá no 1, né? A área dano dele tá no 4, que é o dano inimigo. Faltou ajustar isso. Pronto. Então aqui. Tá, e se eu fizer isso aqui, eu vou. Agora eu vou deixar ele passar ali. Agora eu não vou deixar ele me encostar, eu vou pular em cima da cabeça dele. Pronto, ó. Matei ele. Mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Pronto. Outra coisa que... Agora eu vou fazer só um último detalhe, que é pra dar uma... Deixar mais legal aqui a animação ali da morte, tá? Se eu tiver no estado morrendo, eu vou desabilitar o Collision Shape aqui do inimigo, para que ele não detecte mais o terreno, para ele fique solto no jogo, e vou fazer ele cair. É uma forma de fazer. Ou eu posso simplesmente pegar a Anime Sprite e fazer ela ficar caindo enquanto ele tá morrendo. Acho que até o mais fácil é pegar aqui o Anime Sprite. Então, o que eu vou fazer? Se ele tá no estado morrendo, eu vou fazer o seguinte. Anime Sprite ponto rotation degrees, ou seja, os graus de rotação, mais igual. Aí eu vou botar aqui quantos graus por segundo eu quero que ele gire. Sei lá, uns 600 graus, mais ou menos, vezes delta. Então eu vou somar aqui na rotação do Anime Sprite, se ele tá morrendo, esse 600 vezes delta aqui, ou seja, 600 graus por segundo. Ele vai ficar aumentando aqui na rotação. Então vai ficar tipo girando, tá? Então, ó. Vai girando e... Só que além disso eu vou fazer ele cair, né? Ele vai ir para baixo aqui. Então eu vou fazer também, somar o Y aqui, a gravidade. Sprite Y, Anime Sprite.y mais igual, ou seja, eu vou somar. Uma velocidade qualquer aqui, vamos supor que ele está caindo a... também uns 100 pixels por segundo vezes delta. Então ele vai também fazer ele cair. Opa. Aqui não é ponto .y, né? É ponto position.y. Pronto, né? Tá um pouquinho mais... O inimigo, vamos trazer ele para frente para enxergar melhor, tá? Então eu vou pegar o inimigo e vou aqui no Z Ordering e vou colocar ele na camada 2, trazer ele mais para frente. E aqui, ao invés de 100, eu vou colocar 200. Outra coisa que eu vou mudar é o seguinte, ó. Aqui no inimigo, aqui são só mais coisinhas para deixar mais legal, tá? Não tem nada de conteúdo muito específico. O centro de rotação tá aqui embaixo, tá? Como que a gente muda o centro de rotação de alguma coisa? Do Anime Sprite, tá? O centro de rotação do Anime Sprite, na verdade, tá bem aqui no meio, tá?
Deixa eu desbloquear aqui. Aqui, ó. Esse é o centro de rotação do Anime Sprite, ó. Então ele tá girando assim, né? Não tá girando com o centro aqui embaixo, onde é o personagem, digamos assim. Como que eu mudo o centro de rotação? Eu venho nesse íconezinho aqui, ó. Que é o ponto de pivô dele, né? Então eu vou clicar aqui e vou dizer que o meu ponto de pivô novo é aqui assim, ó. Tá? Só que quando eu mudo aqui o ponto de pivô, eu vou ter que reajustar aqui. Deixa eu voltar aqui pro mouse. Tem que lembrar disso. E agora eu vou reajustar aqui os raios, tá? Também vou desmarcar aqui. Então esse cara aqui, eu vou desbloquear. Esse cara aqui eu vou colocar aqui na frente. E esse cara aqui eu vou colocar aqui embaixo. Aqui, pronto. Salvar, vou bloquear de novo aqui. 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 Agora, ó, o centro de rotação está aqui embaixo. Isso aqui não é um detalhe a mais, tá? Que eu quis colocar aqui para melhorar um pouquinho a animação de quando ele está caindo. Então, ó, pronto. Daí ele está girando mais certo aqui, né? Além disso, vamos fazer, quando acontece isso, dar um impulso pro player. Que isso acontece no Mario, né? O Mario pula ali em cima do inimigo e ele dá um pequeno impulso. Isso a gente vai fazer da seguinte forma. Se ele detectar aqui um inimigo, né? Então o inimigo vai para morrendo e velocity.y. Vamos pegar metade do pulo dele. Então, ó, velocidade de pulo dele é definido como véu pulo, né? Vamos pegar o véu pulo dividido por 2. Vou pegar metade do pulo e dar de impulso para ele toda vez que ele acertar um inimigo. Ó. Isso, agora ficou mais legal. Ó, aqui eu fiz errado, né? Eu fiz ele na beirada. Pronto. Então, aqui a gente tem aquele comportamento bem básico, clássico do jogos tipo Mario, enfim, né? Jogos de plataforma. Bom, isso é o que eu queria passar nesse vídeo. Então, muito obrigado a todos pela atenção.